E se a verdadeira origem da Igreja Católica for muito diferente do que você sempre acreditou? Quando pensamos na Igreja Católica, a imagem que frequentemente vem à mente é a de uma instituição sólida, quase imutável, com raízes que remontam diretamente aos tempos de Jesus Cristo. Ela é vista como uma rocha inabalável na história da humanidade. Mas a realidade por trás de sua formação é muito mais misteriosa e complexa. Você já se perguntou como um pequeno grupo de seguidores, muitas vezes perseguidos e marginalizados dentro de um vasto império pagão, conseguiu não apenas sobreviver, mas se tornar uma das maiores forças políticas, espirituais e culturais do mundo? Essa transformação não foi fruto de um único momento ou de um único indivíduo. Foi o resultado de séculos de desafios, adaptação e persistência. A maioria das pessoas acredita que a fundação da Igreja Católica começou com Pedro, o apóstolo de Jesus, considerado por muitos como a pedra sobre a qual ela foi construída. E, embora a história de Pedro seja central e poderosa, ela é apenas uma parte de uma narrativa muito maior e cheia de camadas. Para compreender verdadeiramente essa transformação, é preciso mergulhar profundamente em séculos de debates teológicos, disputas de poder e escolhas estratégicas que moldaram uma das instituições mais únicas e influentes da história humana. Essa jornada nos leva não apenas ao coração dos primeiros anos do cristianismo, mas também ao impacto político e cultural que moldou o mundo como o conhecemos hoje. Segundo a tradição, Pedro foi escolhido por Jesus para ser a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Mas de onde veio exatamente essa interpretação? A Bíblia menciona Pedro como um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e sua liderança é destacada em várias passagens. No entanto, nos primeiros anos do cristianismo, não existia um consenso absoluto sobre a primazia de Pedro. Por exemplo, no Concílio de Jerusalém, um dos primeiros encontros importantes entre os cristãos, quem parece exercer maior influência é Tiago, o irmão de Jesus. Tiago era respeitado como líder em Jerusalém e desempenhou um papel crucial na decisão de como os gentios poderiam aderir à nova fé. Isso nos leva a questionar como e quando Pedro foi elevado a uma posição de liderança suprema na tradição católica. É provável que essa ideia tenha se desenvolvido ao longo do tempo, à medida que a igreja buscava uma figura central que representasse unidade em meio à diversidade das comunidades cristãs. Pedro, com sua história de redenção e proximidade com Jesus, era o candidato perfeito para simbolizar essa unidade. Nos primeiros séculos, ser cristão significava viver à margem da sociedade, constantemente sob ameaça de perseguição. Roma, com sua adoração a uma infinidade de deuses e ao próprio imperador como uma divindade, via os cristãos como uma ameaça à ordem estabelecida. Não era apenas uma questão de religião, mas de política. Imagine grupos pequenos de seguidores de Cristo se reunindo em casas ou catacumbas, compartilhando ensinamentos que desafiavam as normas culturais e religiosas da época. Esses primeiros cristãos não tinham uma igreja no sentido institucional. Eram comunidades baseadas na fé e na esperança de que estavam seguindo os ensinamentos do Messias. No entanto, a diversidade dentro dessas comunidades também era um desafio. Alguns grupos enfatizavam a necessidade de seguir as tradições judaicas, enquanto outros defendiam uma abordagem mais inclusiva, aberta aos gentios. Essa tensão ajudou a moldar os primeiros debates teológicos que seriam fundamentais para a identidade do cristianismo. Um dos momentos mais importantes da história da Igreja Católica foi a conversão de Constantino, o imperador romano. Em 313 d.C., com o Edicto de Milão, ele legalizou o cristianismo, encerrando séculos de perseguição. Mas seria a conversão de Constantino um ato de fé genuína ou uma jogada política brilhante? Constantino era um estrategista, e seu império estava fragmentado. Ele percebeu que o cristianismo, com sua mensagem de unidade e esperança, poderia ser a chave para consolidar seu poder. Com o apoio do imperador, o cristianismo passou de uma fé perseguida para uma religião privilegiada. Mas isso também trouxe novos desafios.
A partir do momento em que a Igreja começou a se aliar ao poder político, surgiram questões sobre sua identidade. Ela deveria permanecer fiel aos ensinamentos simples de Jesus ou adaptar-se às necessidades do império? Em 325 d.C., Constantino convocou o Concílio de Nicéia, um evento que moldaria o futuro da Igreja. Líderes cristãos de várias regiões do império se reuniram para discutir questões fundamentais, como a natureza de Jesus. Ele era totalmente divino, totalmente humano ou uma combinação dos dois? Essas discussões não foram apenas teológicas, mas também políticas. A unidade da fé era essencial para a estabilidade do império. No entanto, as decisões tomadas no concílio nem sempre foram unânimes. Aqueles que discordavam eram frequentemente rotulados como hereges e enfrentavam perseguição. Não mais de romanos pagãos, mas de outros cristãos. Grupos como os arianos, que tinham uma visão diferente sobre a divindade de Jesus, foram marginalizados. Isso mostra que a consolidação da doutrina cristã foi um processo tumultuado, cheio de debates e conflitos. A formação da Bíblia é uma das questões mais intrigantes da história cristã. Antes de sua compilação final, o cristianismo era uma fé diversificada, composta por uma variedade de textos, incluindo evangelhos, cartas e relatos. Mas como se decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Quem teve a autoridade para determinar quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam rejeitados ou até destruídos? A resposta está tanto na teologia quanto na política. Nos primeiros séculos, as comunidades cristãs usavam diferentes textos em seus cultos e ensinamentos, e havia uma grande diversidade de perspectivas sobre a fé. Evangelhos hoje considerados apócrifos, como os de Tomé e Filipe, eram populares em certas regiões, enquanto outros textos defendiam interpretações que desafiavam o que se tornaria a doutrina oficial. Com o crescimento do cristianismo e sua adoção pelo Império Romano, surgiu a necessidade de unificar a fé em torno de uma mensagem comum. Essa padronização era essencial para consolidar a Igreja como uma instituição forte. Os concílios cristãos, como o de Nicéia em 325 d.C., ajudaram a moldar a doutrina e a decidir quais ensinamentos deveriam prevalecer. Embora esses encontros não se concentrassem apenas na formação do cânone, suas decisões influenciaram quais textos seriam aceitos. Textos que não se alinhavam à visão dominante foram rejeitados, e muitos, especialmente os gnósticos, considerados heréticos, foram destruídos. Os gnósticos, que viam o conhecimento espiritual como central para a salvação, apresentavam visões que muitas vezes desafiavam as estruturas hierárquicas da Igreja. Livros como o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas ofereciam interpretações alternativas que acabaram sendo suprimidas. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, em 1945, trouxe à tona muitos desses textos esquecidos, revelando a rica diversidade de pensamento nos primeiros séculos do cristianismo. Livros como o Evangelho de Tomé oferecem uma visão mais introspectiva da fé, enfatizando o autoconhecimento em vez da estrutura institucionalizada que se consolidou. Essa diversidade perdida levanta uma questão. Até que ponto a Bíblia reflete a totalidade dos ensinamentos cristãos originais? A seleção dos livros que compõem a Bíblia foi influenciada por decisões humanas, motivadas pela necessidade de preservar a unidade da Igreja e de reforçar sua autoridade em um período de grande transformação. Embora a Bíblia que conhecemos seja uma das maiores heranças espirituais e culturais da humanidade, sua formação nos lembra que a fé e a política frequentemente se cruzaram ao longo da história. Reconhecer essa complexidade nos ajuda a valorizar não apenas o cânone, mas também as vozes que foram deixadas de lado. Essas histórias esquecidas nos convidam a refletir sobre a riqueza e a profundidade dos primeiros anos do cristianismo. Outra pergunta interessante é por que Roma se tornou o centro do cristianismo, em vez de Jerusalém, onde Jesus viveu e pregou. Roma era a capital do império e o símbolo máximo de poder e autoridade. Ao estabelecer sua sede em Roma,
A Igreja Católica buscava não apenas legitimidade espiritual, mas também influência política. Essa centralização, no entanto, trouxe desafios. Durante o Grande Cisma do Ocidente, no século XIV, houve um período em que até 3 papas diferentes reivindicavam o título simultaneamente. Esses episódios mostram que, apesar de sua missão divina, a Igreja sempre foi profundamente influenciada pelas ambições humanas. A Igreja Católica tem uma das trajetórias mais impressionantes da história. De uma pequena comunidade marginalizada no Império Romano, enfrentando perseguições brutais, tornou-se uma instituição global que moldou culturas, políticas e espiritualidades ao longo de milênios. Nos primeiros séculos, seus seguidores celebravam a fé em segredo, enfrentando a constante ameaça de prisão e morte. Com o reconhecimento oficial do cristianismo, especialmente após o Edicto de Milão em 313 d.C., a Igreja começou a desempenhar um papel central no cenário político e social. Essa aliança com governantes trouxe oportunidades para a expansão, mas também exigiu concessões que nem sempre refletiam os ensinamentos originais de Jesus. Sua história é uma lembrança poderosa de que até as maiores instituições têm suas raízes em sonhos, desafios e decisões humanas. É esse equilíbrio entre o humano e o divino que faz da Igreja Católica um símbolo de transformação e influência global. Agora que exploramos essa fascinante jornada, o que você pensa? A Igreja é mais divina, mais humana, ou um equilíbrio perfeito entre os dois? Essa reflexão nos convida a olhar para além das tradições e explorar as complexidades de uma história que continua a influenciar o mundo até hoje.